estava protestando, tirando a roupa na Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo. Olha a imagem agora. Na entrada de um banco, ele acabou provocando isso aí, a entrada ficou interditada por causa do peladão. A polícia foi chamada e o homem acabou sendo detido. Nós ainda não sabemos que tipo de protesto ele estava fazendo, Lombardi. Você conhece, Lombardi? Eu não conheço. Será que ele tentou entrar numa agência bancária e fica naquela, quando você vai, volta porque tá não sei o quê. Volta porque não tem mais o quê. Volta porque não sei o quê. Volta, então eu tiro tudo e entro. Será que é isso? Acabei de receber informação aqui. O nosso pessoal é muito rápido. Ele foi demitido. É um protesto? Foi um protesto. Vocês vão me deixar sem nada? Então tá bom, já que querem me deixar sem nada, eu vou tirar a roupa. Esse protesto... O homem foi demitido, ao que tudo indica, teve um surto depois da demissão e acabou ficando pelado na Faria Lima, que é uma rua, uma avenida, aliás, muito famosa em São Paulo, onde você tem várias empresas do mercado financeiro. E os dois apresentadores ali, os dois animadores de torcida, ficaram tirando sarro do rapaz. Pouco me interessa a galhofa sobre essa situação, mas eu acho que ele é um mote interessante para falar sobre um texto chamado Trabalho Sinônimo de Adoecer. Esse texto é de Eric Gomes e saiu no site Outras Palavras. De início, é necessário falar que no Brasil, em 2024, a gente teve mais de 470 mil afastamentos por adoecimento mental que foram registrados. Representa um aumento de 68% em relação a 2023. E para além dos dados quantitativos, demonstra como que o corpo reage à própria exploração neoliberal do trabalho. Demonstra as contradições que são próprias do capitalismo contemporâneo dentro do corpo do trabalhador. 64% desses trabalhadores afastados são mulheres com uma idade média de 41 anos. Afastadas principalmente por ansiedade e depressão. E aqui a gente tem um cruzamento, uma intersecção entre uma estrutura patriarcal e uma estrutura capitalista, econômica, de exploração do trabalho. Isso porque a divisão do trabalho acontece de maneiras diferentes a depender do sexo. E no caso das mulheres, acaba tendo aí uma jornada dupla, tripla de trabalho. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O Eric vai dizer que é possível entender esses adoecimentos como uma forma não organizada, difusa, de resistência às altas explorações do trabalho. E aqui talvez eu mudaria a palavra, talvez eu não colocaria resistência, até por esse perfil aqui ser lotado de conteúdo Foucaultiano, e a palavra resistência ela vai para um outro caminho, mas talvez eu diria o seguinte, é uma manifestação de um limite. De um limite do corpo frente a um capitalismo no Brasil cada vez mais desregulamentado na relação trabalhador-patrão e flexibilizado, em que se diminui o proletariado especializado ou então contratado formalmente e se aumenta o subproletariado. E a resposta estatal frente a isso foi a criação de regulamentações em que a própria empresa se torna responsável por fazer, por sua vez, processos de entendimento para saber mais sobre a saúde psicossocial dos trabalhadores. Trata-se da atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, que pode gerar até mesmo uma multa de R$500 até R$6.000 para o empregador. No entanto, perceba, esse tipo de ação não atua nas estruturas do problema, mas ele tenta remediar um problema a partir de algo ali muito paliativo. Esse fenômeno é entendido também enquanto uma economia moral frente às relações de produção, frente às relações sociais de produção. Uma economia moral em que o corpo demonstra uma inadequação e uma má avaliação do que são as condições de trabalho a partir de seu adoecimento. Em outras palavras, é uma reprovação que acontece para a própria sobrevivência. E aí você tem uma soma de inúmeras situações que acabam culminando nisso. E essas inúmeras situações vão desde pressões financeiras, desde uma alta responsabilização pela própria vida, passando por péssimas condições laborais.
A alta responsabilização, na prática, é um abandono estatal do trabalhador enquanto trabalhador e do cidadão enquanto cidadão, que no fundo é um resultado da flexibilidade que existe nas relações entre patrão e empregado. E junto a isso permanece o mito do trabalhador que é um self-made man e que precisa ser super produtivo, super disposto e proativo, além de ser resiliente frente às péssimas condições que vai enfrentar no dia a dia. Essa exigência que se instala na subjetividade do trabalhador entra em contradição com a realidade do dia a dia de trabalho e com a possibilidade de suportar um dia a dia de trabalho o ano inteiro. E, portanto, o adoecimento em massa, ele não revela somente uma crise de saúde pública, mas também uma crise profunda nas relações de trabalho contemporâneas. Tudo bem?